Um outro jeito legal de você aprender alguma coisa mais rápido usando inteligência artificial generativa é você simplesmente buscando por informações que tenham mais confiança, ou seja, por informações que tenham evidências científicas de que de fato funcionam. Então, principalmente para âmbitos, para lugares onde isso faz sentido. Por exemplo, eu estava criando uma aula específica para ajudar as pessoas a focarem melhor. Então, foco é uma das habilidades mais importantes que você pode ter, né? A habilidade de controlar a sua atenção, de sentar atrás da cadeira e conseguir de fato focar numa tarefa, num projeto específico para você começar a ter ideias mais interessantes. Isso é muito importante. Então, eu estava criando uma aula sobre isso, até porque é uma habilidade que todo mundo aqui dentro da Adapta, eu quero que todo mundo tenha, que todo mundo aprenda a focar melhor. E para isso, uma pergunta simples que eu fiz aqui para um aluno, por exemplo, é: quais são as intervenções, táticas, técnicas, princípios com maior comprovação científica para ajudarem a aumentar o foco de uma pessoa? E a ênfase aqui dessa técnica é justamente essa parte final do prompt, com maior comprovação científica. Então, estou pedindo com maior comprovação científica. Daí ele me dá algumas ideias, ele fala da técnica Pomodoro, de mindfulness, meditação, exercício físico regular, sono adequado e consistente, técnicas de respiração, eliminação de distrações. E você pode ver que ele está sempre dando a evidência científica por trás de todas as coisas que ele está falando. Então ele já está meio que pensando passo a passo e justificando a resposta dele. Beleza, eu não vou ler tudo isso aqui. De novo, você sempre pode acompanhar os chats que eu estou criando aqui. Tem aí o link para você poder acompanhar ele por completo. O mais importante sempre para mim é explicar o raciocínio pelo qual eu interajo com a IA. Não importa só eu ensinar as coisas que mais importam para focar, você sempre tem que ensinar isso de uma maneira interessante para que de fato a pessoa seja mais memorável, que ela aumente a vontade dela de fato aplicar aquelas intervenções, aquelas táticas, aquelas técnicas. E se você perceber, basicamente muito do que eu faço aqui dentro desse próprio curso mesmo, eu não só tento apresentar, mas eu tento apresentar de uma maneira que seja interessante, que faça você aumentar a vontade de fazer aquilo. Então eu falo para ele aqui, ó: imagine que você é um palestrante incrível, dono do TED Talks mais famoso do mundo sobre como aumentar o foco, a capacidade de controlar a atenção. Você criou um framework intuitivo e poderoso que ajuda as pessoas a controlarem melhor seu foco. Qual que é esse framework? E aqui ele começa a falar: obrigado por essa proposta interessante. E ele já criou um acrônimo. Ele já criou, sem eu pedir o acrônimo necessariamente, mas por imaginar essa situação do TED Talk, ele já deu esse acrônimo. E ele falou aqui, ó, que é o limite, a atenção plena, sistema, energia e recuperação. Ele me deu aqui todo esse sistema, eu não gostei. Então eu falei pra ele: muito genérico, quero que você pense melhor. Quebre melhor as intervenções dentro de categorias que façam mais sentido. Daí ele pensou e agora realmente a resposta melhorou. E lembra, isso aqui é muito importante. Por isso que o quarto I é o de interação, porque muitas vezes você não vai ter uma resposta muito interessante de primeira, mas se você interagir, se você pedir, se você der feedback, você vai ter uma resposta melhor, que é o caso que teve aqui. Ele pede desculpas, né, que nem sempre. E ele fala, ó, foco. Então, fisiologia, organização, cognição e otimização ambiental. Já achei bem mais interessante. Ele fala que da fisiologia, essa categoria aborda as intervenções baseadas no corpo e nas necessidades biológicas fundamentais para o foco. Então, fala do sono, da nutrição, do exercício. Ele fala da organização. Essa categoria foca em métodos e sistemas para gerenciar tarefas em tempo de forma eficaz. Ele fala aqui da gestão de tarefas, do gerenciamento de tempo, do planejamento estratégico. Cognição, ele fala aqui de técnicas e práticas para treinar e otimizar a mente para melhorar o foco, de falar de mindfulness, de treinamento cognitivo e de técnicas para concentração. E aqui de otimização ambiental, ele fala de espaço físico, de gestão digital e controle de estímulos. Aí ele dá uma ideia até de como aplicar esse foco maestro e eu achei bem melhor. Eu falei bem melhor já. Mas agora, se sua vida é dependente disso, esse seria o framework que você escolher mesmo para ajudar as pessoas ou você mudaria aqui algo ainda? E normalmente quando eu uso esse tipo de interação, tô só querendo provocar ainda mais a IA. Eu gosto desse tipo de frase aqui também, se sua vida é dependente disso. Porque às vezes eu sinto que a resposta é melhor mesmo. E aqui ele tenta mudar um pouco. Ele dá aqui mais uma ideia. E, querendo ou não, eu achei que a outra ideia do foco era melhor ainda, mas ele me deu algumas ideias interessantes. Então, mas olha o que eu falei aqui, ó. Eu acho que o outro estava melhor ainda. Me explique melhor esses dois pontos que você havia mencionado. Então, teve duas ideias das que ele me deu que eu achei interessantes. Essa ideia aqui era a primeira, que ele falou: pratique a técnica da pergunta focada antes de iniciar tarefa. Essa foi uma das táticas que ele falou. E a outra tática era: implemente a técnica do foco único, eliminando multitarefas. Só que ele não me deu informações suficientes dessas técnicas, então eu vou lá e pergunto para ele. Ele foi lá e falou: a técnica da pergunta focada é uma estratégia poderosa para direcionar a sua atenção e clarificar seus objetivos antes de iniciar uma tarefa. Antes de começar qualquer tarefa, faça a si mesmo uma pergunta específica direcionada sobre o que você quer alcançar. A pergunta deve ser clara, concisa e orientada para atenção. Ele fala: então, antes de uma reunião, qual o resultado mais importante que eu preciso obter dessa reunião? Antes de escrever um relatório, quais são os 3 pontos principais que eu preciso comunicar nesse documento? Antes de estudar, o que eu preciso entender completamente no final da sessão de estudo? E olha que interessante que se você pensar até essa técnica da pergunta focada, é até um pouco parecido com a ideia de intenção dentro dos 4 Is do framework que a gente propôs aqui para criar bons prompts, né? A intenção é basicamente isso até, né? É uma forma de você focar melhor no que você vai pedir para a IA. E aqui ele fala da outra técnica, a técnica do foco único, dele que explica também como fazer essa técnica.
essa técnica. E beleza, é interessante. E agora, se eu quero voltar um pouco ao ponto dos estudos científicos, né, eu posso chegar e perguntar para ele, tá, mas me dê os principais estudos científicos, de preferência, meta-estudos, que comprovem as táticas apresentadas agora. Pense passo a passo. Vamos ver se ele consegue me dar estudos científicos que comprovem essas técnicas, para de fato saber que esse negócio faz sentido. E ele me dá alguns exemplos já. E de novo, sempre que você recebe a resposta bem precisa assim, de um estudo científico, por exemplo, que nem ele deu aqui, é legal você procurar, antes de você fosse citar alguma coisa, é o famoso confie, mas verifique, que eu já mostrei para vocês, né? Então, tenha certeza de que de fato esses artigos existam antes de sair citando eles, tá? Confie, mas verifique. Principalmente se você for criar algum artigo científico sobre isso. Mas aqui ele já me deu os estudos aqui que comprovem essas técnicas. E depois, então, eu só posso chegar aqui e ver de fato se esses artigos de fato falam delas. Mas a partir disso, eu já tenho também muito mais eu posso pegar essa estrutura do foco maestro que ele falou, eu achei interessante, e tornar isso, de repente, a minha aula, e ela já fica bem mais organizada. Então, eu consigo aprender mais rápido até as estruturas pelos quais alguém pode focar melhor. Eu consigo passar essa informação de uma maneira muito mais interessante, muito mais engajante e muito mais memorável, por esse acrônimo que ele criou do foco. E então, eu consigo aprender mais rápido. Para quem eu for mostrar isso, consegue aprender mais rápido também. E é um dos motivos pelos quais, por exemplo, você vê que eu gosto de usar acrônimos e organizar informações em toda a estrutura aqui do curso e dos outros cursos da Adapta, né? Por exemplo, os 4 Is, é intencional que eles sejam 4 Is mesmo, mas eu nunca tento forçar demais esses acrônimos também, eles precisam fazer sentido, porque senão perde todo o sentido, certo? Mas essa técnica aqui da autoevidência, de novo, aqui é só um exemplo de como usar ela, mas espero que isso abra sua cabeça para você usar ela também para o que você quiser. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e eu te espero na próxima aula.